Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro fazendo história, será, meus amigos? 11 anos de idade, será que ele vai conseguir a sua primeira norma para grande mestre? E pode se tornar talvez até mesmo o grande mestre mais jovem da história? Muito bem, o que está em jogo nesse torneio é uma norma. Faustino Ouro precisa fazer 6 pontos em 9 rodadas. Ele está com 3 em 3. 3 pontos em 3 rodadas. E a gente vai ver essa partida então contra o mestre internacional Diego Macias Pino, jogador muito forte, um desafio grande para o Faustino Ouro, e a gente vai ver então como é que é. Será que a gente está vendo a história se desenvolvendo diante dos nossos olhos? Será que o Faustino Ouro é um desses que tem uma pegada diferente do tipo Carlsen, do tipo Kasparov? Porque com todo respeito a Gukesh ainda tem muito para se provar. Mas com todo respeito aos demais, Caruana, Nepo, são gigantes. MVL, Aronian, Wesley So, são gigantes. Mas a gente não vê a mesma coisa do Garry Kasparov. Sabe aquela coisa diferenciado mesmo, o Magnus Carlsen, diferenciado dos demais. Os demais são monstros, mas eles são um nível a mais, né, dos demais. Será que o Faustino Ouro vai ser esse cara? Pode ser, porque não é normal. Tá liderando o torneio com 11 anos de idade. Um cara com Júlio Granda, com um monte de grandes mestres experientes, os caras de 2.600. Não é normal com 11 anos. Não é normal em nenhuma idade, né? Agora, com 11 anos, talvez a gente esteja diante de um caso muito raro mesmo. E mais do que o talento, mais do que o esforço, além de tudo, o Faustino Ouro tem outros elementos que são indispensáveis, que é família que apoia, não é aquela família que fala, meu filho joga bem xadrez, mas vai ser médico, mas vai herdar minhas empresas, ou vai ser advogado, ou vai ser engenheiro, ou vai ser... Imagina, né? Às vezes a família às vezes interfere nas decisões dos filhos, a gente sabe que isso é bem comum, né? Que cria, programa já o filho para dar continuidade para os negócios da família ou para a tradição da família. E aí o cara fala, papai, eu quero ser cantor, papai, eu quero tocar violão, papai, eu quero jogar xadrez, né? Muitas vezes isso assusta as famílias, jogando é real mesmo. Eu não acho que... Eu não estou julgando se é certo ou errado, mas acontece. Isso acontece muito em muitas famílias. Talvez você conheça pessoas que vivem isso, né? Então aí você pega um talento do Faustino Ouro. Ele podia ter caído numa família que falava, não, mulher que joga bem, mas meu filho não vai ser jogador de xadrez, meu filho vai ser tal coisa. Não é assim? Então o Faustino Ouro, além de tudo, caiu numa família que apoia. Mudaram de país por causa disso, saíram da Argentina, foram para a Espanha por causa do xadrez, por conta do talento do menino. Família tem recursos financeiros, ele tem mais de 3, 4 professores, grandes mestres. Ou seja, além de talento, esforço, recurso financeiro, família que apoia, dedicação exclusiva e integral. E já sabe o que é da vida para sempre. São elementos que, quando se juntam, por isso é tão raro, né? Pode resultar num Garry Kasparov, num Carlsen, ou até mesmo algo maior, não sabemos. Faustino Ouro começa com o peão do rei E4. Temos aqui C5, a defesa siciliana pelo Diego. C3, a variante Lapin. Cadê a Juliana Teral? Será que a Juliana Teral, a nossa octa campeã brasileira, ela inspirou aqui o Faustino Ouro? Porque ela é uma das maiores especialistas nessa variante. Cavalo em F6, ataca o peão E5, tira o cachorro daí. Cavalo D5, bispo C4 foi a variante jogada aqui pelo Faustino Ouro. Lance teórico ainda, só não é o lance mais jogado da posição. O lance mais jogado é o lance D4. O segundo lance mais jogado é cavalinho F3, e esses dois somados representam mais de 95% das partidas já jogadas entre os grandes mestres nessa posição. Foram esses dois lances. Bispo C4 já é um lance bem raro. Curiosamente, é o lance com maior possibilidade de vitória. 39% das vezes que os mestres jogaram esse lance conseguiram a vitória. Os outros foram 31% de vitória, 37% de vitória. Portanto, esse é um lance que estatisticamente já deu no passado o maior número de vitórias. Não significa que o lance é melhor, é apenas a estatística. Bispo C4 foi jogado
Cavalo B6, tira o cavalo, ataca o bispo atacado vem para B3 e agora D6 ataca, enfrenta aqui esse peão central, dá mobilidade para as peças. Faustino Ouro captura o peão toma, foi jogado e aqui E6 foi jogado pelo Diego, saindo já do seu preparo, porque a gente vê aqui que ele gastou já algum tempo, não foi uma coisa que ele já estava preparado para esse lance, então vamos ver se o Faustino está preparado ou não. O Faustino também gasta uns 3, 4 minutos aqui para jogar o seu próximo lance. Acho que aqui, já no lance 7, eles escolheram variantes tão raras que já ninguém mais está no livro. Bispo por peão foi jogado, Faustino Ouro coloca o rei em segurança e aqui temos o lance cavalo em C6 e aqui o Faustino Ouro joga com o peão aqui no centro, gasta um tempo para achar esse lance Faustino. Temos o lance roque, Faustino Ouro segue com as trocas e joga o lance dama E2. Por outra ordem, eles caíram mesmo numa variante teórica, essa variante já foi jogada 9 vezes na história, ainda assim bem rara, né? Dama E2 foi jogado, cavalo D5, torre D1, crava aqui o cachorro e nessa posição já aconteceu em 1995, uma partida entre uns caras de 2.500, mais ou menos no nível aqui desses dois jogadores, do rating feed dos dois jogadores, porque eu acho que o nível do Faustino já tá maior. Aqui foi jogado Dama C7, que é o melhor lance segundo as máquinas. O Diego, nessa posição, vai para o lance Dama B6, que também parece bom. O computador não gosta muito, mas parece bom cá entre nós. Coloca pressão aqui em F2, coloca pressão também na coluna B, pressão no centro. E o Faustino Ouro segue com o lance Bispo C2, meus amigos, de olho em ataques na ala do rei. H6 foi jogado, evitando esse monte de peças chegando. Uma vez que os defensores estão todos na ala da dama, o rei quase não tem gente para ajudar. E o Faustino Ouro, nesse momento, tem uma possibilidade de ganhar material ou realmente de ficar com uma posição muito forte e ele não encontra. Faustino Ouro vai para o lance A3. No entanto, meus amigos, se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar uma maneira de já conseguir uma vantagem na abertura, no lance 14, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado essa pancada aqui, B4. Qual a ideia de B4? O bispo não tem tantas casas assim. De fato, ele só tem duas e qualquer uma dessas duas opções é ruim, porque em D6 o cavalo fica cravado, o bispo está solto, você pode simplesmente jogar C4, o cavalo vai sair daí e o bispo vai cair, as brancas ganham material. E outra possibilidade é o bispo voltar para casa de E7, o que também é ruim, porque B5 elimina um dos defensores do bispo e quando esse cavalo sair daí, o outro cavalo aqui, esse peão está cravado, essa peça vai embora, duas peças pela torre, as brancas têm uma posição muito vantajosa. Por isso, nessa posição B4 era o lance fino. Faustino Ouro não encontra, para a sorte de Diego. A3 foi jogado a barrilda, né? Calma cocada. A barrilda dá uma caída. Torre D8 foi jogado e o Faustino Ouro agora sim segue com B4. Ainda continua sendo um bom lance, já não ganha mais material, mas é um bom lance. Bispo E7 foi jogado e aqui já não funciona mais a ideia do B5, né? Porque a torre está defendendo aqui o cavalo, já não existe mais a sobrecarga aqui do peão cravado. Por isso, C4 foi jogado pelo Faustino Ouro, o cavalo atacado recua, as torres aqui se encaram, saem do tabuleiro, torre toma, a dama retorna para o seu lar e o Faustino Ouro finalmente desenvolve o bispo, joga o bispo na casa de C2, agarrando, assumindo a presidência da longa diagonal de casas escuras. Temos o lance A5, não bom, porque agora Faustino Ouro segue com B5, ganha muito espaço, joga o cachorro de volta para casa inicial, tá todo mundo voltando para casa. Estamos indo de volta para casa. A defesa Cássia Eller tá sendo jogada aqui pelo Diego, né? Defesa Cássia Eller tá voltando, só falta jogar bispo F8 agora, não é possível um negócio desse. Cavalo de B em D2 foi jogado pelo Faustino Ouro, segue o desarrollo de las pedras. Os computadores preferem cavalo C3, não importa aqui, chama até de erro esse lance, não vamos entrar nesse mérito.
Cavalo de bem em D7 foi jogado, torre D1 coloca a pressão na coluna D, e aqui dama C7, essa dama mais uma vez se movimenta, sai dessa coluna incômoda. E o Faustino Ouro, meus amigos, segue com o lance cavalo em E4, um lance que ganha um pouco de espaço, coloca já a pressão aqui, não sei se tem até tema de sacrifício aqui, posição ela tem seus perigos, por exemplo, será que dá para jogar um B6 aqui? Esse lance parece legal, porque eu vou colocar o bispo na longa diagonal, mas não funciona por conta de cavalo toma, seguido aqui de bispo em E5, atacando a dama, e a dama vai ficando espremida e as brancas vão ganhando muita mobilidade, vão começando a gostar aqui da partida, né? E aqui então, já de cara, as brancas, esse é um dos exemplos, não que isso exatamente estava acontecendo, mas de fato poderia seguir dessa maneira se um B6 tivesse acontecido na partida, né? As brancas já começam a ganhar, então a posição é perigosa. O melhor lance é rei F8 e foi jogado, pra gente ver que bela defesa do Diego aqui, né? Então, rei F8 foi jogado, sai desses perigos. Faustino Ouro segue com um lance de tirar o chapéu. O melhor lance da posição, eu não preciso nem comentar, que é surreal, é fictício, que seria o lance C5. Esse lance não faz nenhum sentido, porque você tem 3 peças atacando em C5 e não parece ter nenhuma compensação imediata por esse lance. É claro que o Faustino Ouro não vai encontrar um lance enginesco e até, por que não, felipesco, como o lance C5. Talvez ele vai jogar um lance A4, talvez ele vai jogar um H3 profilático, não é isso? Faustino Ouro, meus amigos, segue com o lance C5! O lance felipesco foi encontrado por este garoto de 11 anos de idade. Não é normal encontrar um lance como esse que não tem uma compensação imediata, não dá para entender. A partida seguiu com o bispo por C5, capturando esse peão, e as pretas agora têm um peão a mais. Faustino Ouro segue com o lance cavalo toma, e aqui dama toma foi jogado. Notem que cavalo toma não funcionaria por conta de bispo E5. E aqui depois de dama B6, por exemplo, bispo D6 com cheque, joga o rei, por exemplo, aqui para casa de E8 e as brancas começam a ganhar um forte ataque, o cavalo pode vir para casa de F5, a coisa começa a ficar complicada aqui, o rei vai ficando em maus lençóis e as pretas não conseguem se defender, as peças não estão jogando, não estão defendendo o monarca, as brancas devem ganhar em poucos lances numa variante como essa, não tem praticamente lance para jogar, só para mostrar aqui mais um pouquinho para a gente ver como a coisa tá ruim aqui, né? Aqui atacaria o cavalo e de repente a gente tem aqui as brancas invadindo a posição. Por isso, meus amigos, dama por C5 foi jogada, mas vocês percebem como a variante é complexa? Porque você fala, e agora? Beleza, tem um peão a menos, tudo bem, tem par de bispos aqui, mas já tinha, não precisava entregar esse peão. Mas esse peão abre a posição, e abrir a posição é bom para quem tem um par de bispos a longo prazo. Olha olha a visão posicional desse menino. Ele mistura Mikhail Tal com Karpov. A partida segue com o lance torre em C1, aqui cavalo em E5 também seria possível, por exemplo aqui se cavalo toma, bispo toma, ameaçando bispo D6, poderia seguir dessa maneira com, por exemplo, o cavalo D5, fazendo aqui o bloqueio, o corta-luz, dama D3 iria para algum ataque, e as brancas aqui, mas vejam como a continuação é complexa, né? Vejam como a compensação vai vir só lá na frente pelo peão e a gente ainda assim não consegue entender por que as brancas estão tão melhores se tem um peão a menos, mas claro, quando a gente para ver, torre não está jogando, bispo não foi desenvolvido, estrutura de peão muito enfraquecida, rei exposto, as brancas estão melhores, Faustino Ouro está acreditando nos fundamentos do xadrez, no xadrez posicional misturado com execução tática. Muito bonito o que ele está fazendo aqui. Torre C1 foi jogada pelo Faustino Ouro e aqui temos o lance dama D6 saindo da mira da torre. Faustino Ouro segue com H3, ele sacrificou um peão em C5 e seguiu com H3. A partida segue com o lance cavalo aqui em D5 e agora dama D3 ameaçando uma entrada perigosa. Cavalo vem para F6, controla a casa de H7, dá suporte, não tem peão para expulsar esse cachorro daqui. Cavalo em E5 foi jogado pelo Faustino Ouro, vejam as peças chegando, um cavalo bem centralizado, 2 bispos snipers, uma torre que tem uma possível, né, uma potencial boa movimentação e uma dama sempre alerta. Temos o lance bispo D7 e agora o Faustino Ouro segue com o lance torre D1. Por enquanto esse peão aqui está protegido, começa a existir uma pressão aqui na coluna D, bispo em E8 traz um pouquinho mais de defesa e o Faustino Ouro segue com o lance A4.
Esse lance abre um pouco mais de possibilidade para o bispo, no entanto, esse lance entrega a casa de B4, mas o cavalo está cravado, ou seja, bispo A3 é uma ameaça real. E dama em E7 foi jogado nessa posição, esse lance tira a dama dessa coluna, dá a possibilidade do cavalo interpor num possível ataque de bispo A3. Faustino Ouro, como seguir aqui com esse ataque? Só tem um lance bom. As brancas ganharam a iniciativa. As brancas têm melhores peças, têm melhor posição. Mas se elas não jogarem com energia, as pretas têm um peão a mais, vão conseguir trocar peça. A vantagem posicional das brancas vira pó e as pretas podem até mesmo ganhar a partida. Faustino Ouro tem que encontrar esse lance cavalo G4. É o único lance da posição. Problema, ele tem 11 anos. Segundo problema, ele tem 8 minutos e 49. O primeiro problema a gente já sabe que não existe. Só o segundo. Seria um problema, né? Antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quanto mais nova é a criança, mais você deve ter medo de jogar xadrez. É verdade. Se você for jogar contra lá o tio Leco, né? O Balofo, quem mais aqui do condomínio? O Zeca, a turma de 40 anos, vai tranquilo, né? 30 anos, 20 anos, vai tranquilo. Agora, se você sentar, né? Contra o Dieguinho, né? Quem mais? Quem mais da turminha lá? O Joãozinho, o Pedro, né? O Pedro acabou de fazer 10 anos. Você vai tomar um couro, cuidado. A partida segue com o lance cavalo G4, meus amigos. E o que esse lance faz? O que esse lance está fazendo demais? Bom, primeiro, se cavalo por G4 aqui, sim, meus amigos. Se cavalo por G4, sim, o Faustino Ouro dá mate em 5 aqui. Não é brincadeira isso. Bispo por G7 é o que ele está ameaçando aqui nessa posição. Seria uma sequência brilhante. Seguido de dama em H7 com cheque, jogando o rei para a casa de F8, dama H8 é mate. Jogando o rei para a casa de F6 e aqui teria dama em H8 com cheque. O rei não tem casa, apenas essa. Rei G5 seria jogado, dama G7 não dá, as peças não conseguem ajudar o rei, por incrível que pareça. Teria que jogar qualquer lance aqui, por exemplo aqui rei H4, rei H5 e rei H4, tanto faz, dama por G4 entrega checkmate. E rei F4 a gente teria torre D4, o rei levando checkmate aqui na casa de F4. Curiosamente, nenhuma das peças consegue interpor, consegue fazer nada para proteger esse monarca que foi exposto, que foi jogado sem roupas à praça pública, meus amigos. Por isso, não dá para tomar o cavalo. E a partida segue com o lance dama C7, dando a casa de E7 para o rei. O Diego já sabe que o rei tá com problemas. Faustino Ouro segue com o lance bispo em E5, atacando a dama, o único lance da posição. Dama vem para casa de B6, ruim, porque aqui essa diagonal é crítica. E dama B6 controla a casa de D6, evita, por exemplo, dama C5 poderia ter algum perigo no futuro, mas ainda assim esse lance seria o melhor da posição, dama C5. Não que salvaria a posição, as brancas ainda estão melhores, mas talvez fosse um pouco mais resistente. O lance jogado foi dama B6, um erro grave. E o Faustino Ouro vai castigar de maneira magistral, meus amigos. Porque se você olhar nessa posição, às vezes a gente fica procurando cadê o ataque? Cadê o ataque? Um ataque muito óbvio, né? A gente poderia pensar talvez capturar aqui em F6. Será que é uma boa ideia? Por exemplo, o bispo toma e aqui se peão toma, seguir com dama em H7, a gente ganha acesso à casa de H7. Poderia talvez funcionar esse ataque. Seria bom, mas tem algo melhor aqui. Tem algo destruidor. Faustino Ouro segue com o lance, meus amigos. Dama em A3, cheque. Rafa, eu não entendi esse lance. Esse lance aqui, o rei estava exposto até agora. Agora o rei ficou super seguro. Acabou o ataque. Não tem mais nada para fazer aqui. Tem sim. Faustino Ouro segue com o lance, meus amigos. Cavalo por H6 aqui com cheque. Lance brilhante do Faustino Ouro. Cara, que ataque é esse? Que partida histórica é essa que a gente está assistindo? Um menino de 11 anos de idade rumo à maestria absoluta. G por H6 foi jogado, você tem que capturar esse cavalo. E o Faustino Ouro agora segue com dama G3, a dama dá um salto para o outro lado do tabuleiro. Joga de novo o rei para a casa de F8. Rei H8 é possível, mas está vindo subida de torre. Como é que você para aqui esse ataque todo aqui? O rei não tem acesso à casa de H7, esse cavalo está cravado, esse outro cavalo não pode fazer nada. Acabou. A partida aqui simplesmente acabou. As brancas vão jogar isso, vão jogar aqui, aqui, aqui. Todo mundo sabe que as brancas vão jogar isso e não dá para evitar.
Por exemplo, dama C7, o que você vai fazer aqui? Cara, dama C7 não dá, dama D6 não dá. Vou jogar aqui, vou tentar fazer isso aqui, ó. Vou tentar jogar isso aqui. Será que dá? Não dá tempo. Não tem o que fazer. Vou jogar H5, o cavalo tá protegendo nada. Torre por H5, checkmate. Se capturar a torre aqui, captura o rei, quebra a cruz. Captura o rei, quebra a cruz. Por isso, meus amigos, uau! Rei F8 foi jogado. Faustino Ouro segue com bispo D6 com cheque. Oba, dá pra salvar cavalo E7. Mate em 3. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar mate em 3 nessa posição, é o famoso mate do rabo de seta. Eu vou mostrar para vocês aqui o mate dos 7 barbas. Meus amigos, que partida é essa? Eu espero que você tenha encontrado bispo por cavalo cheque. E nessa posição, meus amigos, Diego, assustado, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Vai ter que jogar rei por E7. E aqui a gente tem o mate do rabo de seta, o mate dos 7 barbas, meus amigos. Dama em A3, cheque para indo pro mate aqui, porque vai ter que cobrir de dama. E aqui a gente tem essa poderosa configuração aqui, dessa cauda longa, porque aqui é o cauda de pomba, né? Por exemplo, dama D6 aqui, ó, a gente tem esse aqui, é o famoso mate da cauda de pomba, mate da cauda de andorinha, porque você tem aqui, diretamente aqui, essa formação, o rei tá preso. Mas a distância eu nunca tinha visto aqui. Esse é o mate do rabo de seta, cauda, rabo de seta, meus amigos. Que é isso? E aqui, então, teria que cobrir de dama, por exemplo, e a gente continua tendo aqui esse mate da cauda de pomba à distância, né? Faustino Ouro, meus amigos, 4 pontos em 4 rodadas. Ele precisa fazer 6 em 9, ou seja, tem mais 5 rodadas. Ele precisa de mais 2 pontos em 5 rodadas para conseguir a sua primeira norma para grande mestre. Para se tornar grande mestre ainda tem um chãozinho, né? Tem que fazer isso 3 vezes. Como bem disse o nosso querido inscrito Juan Pablo, um dos torneios precisa ser torneio aberto, não pode ser esses torneios fechados. Precisa ter mais de 2.500 de rating, 2.600 de performance, enfim, tem alguns critérios aí que precisam ser cumpridos. E tudo mais. Eu acho que no critério do 2.500, 2.600 de performance com certeza vai ter, com 6 em 9, 2.500 de rating ele já deve estar fazendo isso nesse torneio, então vai ser mais questão mesmo de repetir o mesmo feito e depois fazer isso num torneio aberto, né? É bem possível pro nível que o Faustino Ouro tá jogando. Isso aqui não é sorte, pessoal, isso aqui é talento, isso aqui é dedicação, isso aqui a gente tá vendo. Ele não é que ele tá jogando um bom torneio, é assim que ele joga, né? É impressionante, ele vai repetir isso, é inevitável. A questão é quando, mas ele vai, é inevitável. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com. 90,7% de precisão para Faustino Ouro, 78,7% com direito a lance brilhante. Cavalo por HC, sensacional esse ataque, uma pérola essa partida. E na última rodada o Faustino Ouro jogou contra o Ilan, que é um jogador também dos prodígios, é um jogador novo, tá aqui a foto do Ilan, ó. O Ilan Schneider, tá? Também é um dos prodígios e o Faustino Ouro empatou. Então o Faustino Ouro aqui na classificação está com 4,5 pontos, tá liderando o torneio à frente de Alan Pichot, Pepe Cuenca e Júlio Granda, meus amigos, e o David Larino. Esses caras são todos os que o torneio chama de lendas. São grandes jogadores, são jogadores muito fortes e o torneio tem esse nome, Lendas e Prodígios, cria esse contraste. Não necessariamente são lendas da história do xadrez, mas são jogadores bem fortes. Alan Pichot, claro, aqui nos continentais das Américas, nos torneios, esses caras brilham, entendeu? Dão trabalho demais para os nossos brasileiros, por exemplo, para os nossos grandes mestres. Alan Pichot, Pepe Cuenca, Júlio Granda e David Larino. Mas quem está em primeiro é um menino de 11 anos. Vocês têm a noção do tamanho que é isso, né? Eu acho que vocês têm essa noção, sim. Quem acompanha o canal tem a noção da raridade que é isso daqui, né? Raridade mesmo. Você se vê assim, a cada 20, 30 anos na história vê um caso como esse, né? E aqui, 4,5 pontos, faltando, portanto, 4 rodadas. O Faustino Ouro precisa fazer 1,5 ponto. Se ele fizer mais 1,5 ponto nessas 4 rodadas que faltam, ele consegue a sua norma para grande mestre. A gente segue acompanhando Legends e Prodigies 2025. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!